Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu gostaria de dar as boas-vindas para você. Muito obrigado a você que está chegando agora, muito obrigado a você que está conhecendo o canal hoje. Vamos juntos até o final da aula, combinado? E se você gostar, lá no final você deixa o seu like, você deixa o comentário, você compartilha esse vídeo. Você que está sempre conosco, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos em mais uma jornada do conhecimento. Nós aqui no nosso canal trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do nosso quarto trimestre, que diga-se de passagem, já está chegando ao fim, é promessa. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima e nós vamos hoje para a 11ª lição. Vamos falar sobre provisão. Vamos juntos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Juntos conheceremos um pouco mais sobre o assunto provisão. Nossa lição de hoje é a lição número 11, a promessa de provisão. O nosso texto áureo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25, na parte A. A nossa verdade prática, a centralidade, o tema da lição de hoje: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Nós hoje vamos falar sobre um tema muito interessante: provisão. O nosso primeiro tópico, a provisão das necessidades básicas. Primeiro subtópico, não fiqueis ansiosos. Segundo, provisão do alimento diário. Terceiro, provisão da vestimenta. Ansiedade é um dos males do século atual. A ansiedade tira o sono de muitas pessoas. A preocupação com o dia a dia, com a alimentação financeira, com o excesso de compromissos, com a saúde dos familiares, com a educação dos filhos. Enfim, não temos aqui espaço para reunir todos os fatores que nos deixam ansiosos, tristes, amargurados, com a estima em baixa. A ansiedade tem reservado períodos melancólicos e até mesmo aterrorizantes, que fazem com que muitas pessoas venham contrair a chamada síndrome do pânico. E isto é só um exemplo. O isolamento social, a melancolia, a busca pela solidão, tudo isso vem no combo de uma pessoa ansiosa. Por fim, essa pessoa poderá ser portadora de uma grande depressão. Essa pessoa poderá elaborar em si uma grande depressão, um estado depressivo, chegar ao fundo do poço
e, em último caso, até mesmo pensar em desistir da própria vida. A ansiedade é um dos males do nosso século. Mas quem deposita a sua confiança em Deus, quem cuida que Deus seja o seu mantenedor, quem cuida que Jesus sempre esteja no barco, em meio à tempestade, em meio à calamidade, em meio ao maremoto, essa pessoa vai continuar calma, tranquila, pacífica. A ansiedade, ela é um fator com o qual muitas vezes temos que conviver. Mas a ansiedade precisa ser combatida com pensamentos bons, com a leitura devocional da Bíblia Sagrada, nos ajudando a tirar o foco do problema, nos ajudando a tirar a atenção de determinada dificuldade e canalizar essa atenção para uma outra tarefa. A leitura da palavra de Deus, por exemplo, a oração, por exemplo, ajudar o próximo, por exemplo. Que é coisa melhor, mais gostosa, mais prazerosa do que você ajudar alguém pelo prazer de ter alguém sendo ajudado, alguém sendo beneficiado com o seu carinho, com o seu afeto. Tire o foco dos seus problemas. Tire a mira dos seus problemas. Mire em outras coisas. Focalize em outras coisas. Perceba outras coisas. Muitas vezes nós passamos por algumas paisagens tão lindas e sequer notamos elas. Muitas vezes passamos por belezas naturais e sequer notamos. Por quê? Porque a nossa vida ela está concentrada nos problemas, nas dificuldades, nos tormentos mentais. Então nós temos que cuidar para que isso não tome conta da nossa vida. É claro que nós não podemos ficar apáticos para com algum problema a ser resolvido. Não, com certeza não. Muitas vezes algumas pessoas precisam que nós a ajudemos na resolução de nossos problemas, ou nos problemas delas, ou nas dificuldades delas. Talvez cuidar de um ente querido que está enfermo, que está acamado, talvez cuidar de um filho que está com problemas de comportamento, talvez, enfim, tantas outras situações, inúmeras delas, poderíamos apontar aqui. Mas nós, para ajudarmos as pessoas, temos que estar tranquilas conosco mesmo. Nós temos que estar tranquilos com a nossa vida. Nós temos que estar tranquilos, em paz. E se nós não tivermos paz para conosco, se nós não tivermos paz em nós mesmos, nós não vamos conseguir ajudar outras pessoas. Nós precisamos estar em paz, tranquilos. E essa paz, essa tranquilidade advém de Deus. Advém da fé. A fé é um fator predominante. A fé é um fator extremamente necessário para que nós possamos diuturnamente vencer os problemas, as agruras, as necessidades que se apresentam e não permitir que essas necessidades se tornem ansiedade. Não permitir que essa ansiedade se torne uma depressão. Não permitir que essa depressão se torne algo mais calamitoso. E muitas vezes nós estamos com familiares, com amigos, colegas, enfim, pessoas do nosso círculo de amizade e não percebemos que essa pessoa pode estar com uma depressão. Muitas vezes a pessoa chega para conversar conosco e nós não prestamos atenção a ela. Nós temos que cuidar disso. Vamos emprestar os nossos ouvidos para quem pede uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para quem está do nosso lado, pedindo ajuda. E muitas vezes de forma silenciosa nós temos que ter o timer para ajudar as pessoas que muitas vezes nos pedem ajuda de forma silenciosa. E como nós vamos saber se a pessoa está pedindo ajuda de forma silenciosa? Pelos atos da pessoa, pelo comportamento da pessoa. Uma pessoa quando está com ansiedade, ela muda radicalmente o seu comportamento. Uma pessoa que está passando por um momento depressivo, ela muda radicalmente o seu comportamento. Nós temos que prestar atenção nos detalhes, para que através dos detalhes nós possamos ajudar alguém. E se nós precisarmos de ajuda, vamos pedir ajuda.
Se nós precisarmos de um ombro amigo, vamos pedir a um ombro amigo, a pessoa correta, a pessoa certa, aquela pessoa que nós sabemos que vai nos ajudar. Porque tem muitas pessoas que infelizmente são insensíveis. Muitas pessoas que infelizmente não têm sensibilidade. Muitas pessoas que infelizmente não têm empatia. Mas nós precisamos procurar pessoas que nos ajudem e no momento certo também ajudar as pessoas. Não fiqueis ansiosos. Quem tem o costume diário de ler a Bíblia, de buscar a Deus, alicerçar a sua fé em Jesus Cristo, ela pode até passar por episódios de ansiedade, mas ela não vai viver nessa ansiedade sempre. E quando passar por episódios de ansiedade, ela vai conseguir sair desses episódios através da sua fé. O alimento diário, o pão nosso de cada dia, a provisão do alimento diário, nosso café da manhã, nosso almoço, nosso lanche da tarde, nosso jantar, nossa ração diária, nosso sustento. Toda pessoa tem direito ao seu sustento. Toda pessoa tem direito a prover a sua sobrevivência. E é através do trabalho que o chefe da família traz o alimento, traz o bem-estar, traz o conforto, traz a qualidade de vida para os seus. Mas, sobretudo, pelo seu suor, seu esforço, seu empenho, seu comprometimento para com a família. E hoje nós temos muitas mulheres que são chefes de família, também serve. E fica ainda mais complicado para uma mulher que tem que trabalhar, tem que desenvolver suas atividades profissionais e, ao mesmo tempo, cuidar da casa, ao mesmo tempo, cuidar da família. São mulheres valorosas, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa consideração, que merecem a nossa admiração. O alimento diário é dado por Deus. Lá no deserto, Deus proveu o alimento diário para o seu povo. Todos os dias tinham maná para comer. Todos os dias tinham alimento. Não passavam fome, não passavam agrura, não passavam necessidade, não passavam privação. Depois enjoaram do maná e Deus mandou carne para eles. Quando chegaram a alguns lugares ali no deserto onde não tinha água, Deus proveu água para eles. Deus nunca deixou o seu povo passar por necessidade, porque Ele sempre estava junto com o seu povo. Inclusive a vestimenta do povo, inclusive os calçados do povo não se extinguiram. Deram conta do recado, como se diz por aí, porque Deus não permitiu que eles ficassem sem a vestimenta. E a provisão da vestimenta é o terceiro subtópico. E aqui no texto que nós lemos, é interessante porque Jesus ele comparou os lírios do campo, a sua roupagem, com as vestimentas de Salomão, que foi o rei mais rico que já existiu. O vestuário é um fator importante na provisão de uma pessoa. Vestir-se bem, ter a possibilidade de escolher o melhor vestuário. Precisamos cobrir nossos corpos. É uma necessidade primária. E Deus provê essa necessidade primária. Porém, muitos usam, e aí vão ao outro extremo, as suas roupas, seu vestuário, para exibicionismo, para desfilarem, para serem desejados, para despertar cobiça, sentimento de inveja. Vestem-se não por necessidade primária, mas pela necessidade de serem admirados, desejados. A veste, já disse alguém, fala muito sobre o que nós somos, o que o nosso vestuário está falando a nosso respeito. Eu falava sobre o deserto, sobre a provisão que Deus dera para o seu povo no deserto, mas também nós temos o deserto no fator espiritual, desertos pessoais. E esses independem de fatores externos. São desertos personalizados. Cada um tem o seu deserto para passar. E se não passou, vai passar pelo deserto. O que é o deserto? Quais são as privações do deserto? Privação de amigos. Muitas vezes se está com amigos, está com umas pessoas, mas internamente a pessoa está passando pelo deserto e ninguém o sabe.
E os desertos podem ser problemas de relacionamentos, problemas de convivência familiar, relacionamento fragilizado com a família, desinteresse pela convivência com outras pessoas, parecer estar em um mundo próprio, e Deus nos chamou para estarmos em comunidade. Deus não nos chamou para sermos isolados. E esse deserto é extremamente perigoso, pois nele a pessoa atravessa sem a companhia de Deus. Porque se a pessoa se isola, ela quer se isolar de tudo e de todos. Mas nós jamais podemos nos isolar de Deus, jamais conseguiremos. Mas se nós quisermos não termos a presença de Deus, não conversarmos com Deus, nós conseguiremos isso, porque Ele vai nos respeitar. Ele jamais vai arrombar a porta do quarto. Não. Jamais vai arrombar a porta do quarto escuro da solidão. Ele vai respeitar. E a pessoa tem que ter a sua observação pessoal. A pessoa tem que ter tem que aguçar o seu entendimento para saber quando ela precisa sair desse deserto. Porque muitas vezes nós nos colocamos em um deserto por conta própria. Uma coisa, e aqui nós precisamos pontuar bem, uma coisa é nós sermos colocados no deserto por Deus. Porque muitas vezes Deus precisa, não é que Deus precisa, nós precisamos passar pela prova. E Deus quer que nós, em um deserto, saibamos que a companhia dele é inerente naquele deserto. Embora a falta de tantas outras coisas, mas a companhia dele é inerente naquele deserto. Paulo, por exemplo, depois que passou por todo o processo de sua conversão, foi para o deserto. Ele precisava daquele tempo no deserto. Ele precisava estar ali a sós com Deus. E ali eu tenho certeza, a Bíblia não nos fala, mas eu tenho absoluta certeza que Jesus conversou com ele. Eu tenho absoluta certeza que ele teve um relacionamento estreito, íntimo com Deus ali no deserto. E depois ele volta para fazer uma obra maravilhosa que Deus tinha para a sua vida. Jesus Cristo, tão logo foi batizado, foi para o deserto, porque ele queria ficar a sós com o Pai. Ele queria relacionamento com o Pai. E ali no deserto, ele começou a passar algumas privações físicas. E aí o inimigo veio e fez a tentação a qual nós conhecemos, a qual nós sabemos o que aconteceu ali e conhecemos a vitória que Jesus teve sobre Satanás ali no deserto. O deserto é importante. Elias esteve no deserto, caminhando pelo deserto, solitário pelo deserto. Só que Elias ali, ele acabou desenvolvendo um processo depressivo, mas Deus foi lá, ajudou ele, fez com que ele repousasse, dormisse, fez com que ele se alimentasse para que pudesse prosseguir em uma longa jornada. Então, por vezes, o deserto é imperioso em nossas vidas, mas uma coisa é nós sermos colocados por Deus no deserto, Ele vai nos acompanhar. Mas quando nós resolvemos adquirir um deserto, construir um deserto por conta própria, fazermos uma redoma em torno de nós e criarmos um deserto para nós, aí nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos indo por conta própria e nós estamos entrando, então, em um processo que pode, inclusive, levar a nossa saúde espiritual e até mesmo saúde física à debilidade. Muito cuidado com os desertos. Tenha certeza se você está no deserto por ação de Deus ou se você está por iniciativa própria. Muito cuidado. Não vamos nos colocar em desertos por iniciativa própria. Então, Deus vai estar conosco no deserto. E também um outro fator de provisão que eu pesquisei e relacionei, eu acho muito interessante, foi quando o povo de Deus, ele estava ali na companhia de Moisés. Moisés sendo o líder daquele povo. Moisés dava provisão espiritual, provisão sacerdotal para aquele povo. E aquele povo era amparado por Moisés. Mas muitas vezes Moisés saía, existiam alguns episódios que Moisés esteve fora por algum tempo, porque Deus chamara para uma conversa particular. E aí o povo acabava, infelizmente, revoltando-se contra o seu líder. Mesmo aquele que provia para eles através de Deus, que era o instrumento de Deus para prover o que eles precisavam, eles se rebelaram contra. Muitas vezes nós podemos ajudar uma pessoa, e fizemos isso com certeza por liberalidade, e aí não temos o reconhecimento que nós
gostaríamos de ter. Muitas vezes até mesmo o contrário. Temos até uma cisão no relacionamento, uma ruptura no relacionamento. Mas nós temos que ter para nós que nós estamos fazendo bem para alguma pessoa e não podemos buscar a recompensa, porque a recompensa não é aqui. E se nós pararmos para pensar em recompensa, em agradecimento, em elogios, nós não vamos fazer nada para ninguém. E se fizermos, estamos fazendo pelos motivos errados. A provisão na sua própria casa. E aqui eu lembro da mulher, a viúva, que foi buscar Eliseu para ajudá-la. Está lá em 2 Reis 4. Eliseu, ele recebeu a visita de uma mulher que já estava com um problema muito sério na sua vida. E essa viúva narra para Eliseu todos os seus problemas. E ela colocou diante do homem de Deus todos os benefícios que o seu marido fizera. Argumentou, mostrando que ele era fiel a Deus e que, portanto, ela era digna de receber auxílio. Ou seja, não poderia ficar desamparada. A mulher mostrou a Eliseu sua condição miserável, mas chamou sua atenção quanto ao fato de que a vida fidedigna de seu marido era um motivo mais do que justo para que sua descendência não ficasse desamparada. E aí, a mulher, ela recebe o auxílio, ela recebe a provisão. Ela foi no lugar certo buscar a provisão. Ela foi no homem certo buscar a provisão. Não adiantava ela ir falar com qualquer outra pessoa. A pessoa que poderia ajudar ela era Eliseu. Então, se nós precisamos de ajuda, vamos no lugar certo. Se nós precisamos de algo, vamos na pessoa certa. Não vamos colocar intermediários. Não vamos terceirizar os nossos problemas. Nosso segundo tópico, a provisão das necessidades emocionais. Somos seres integrais. A ansiedade do mundo, a solução para a ansiedade. Nós somos integrais, corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, esse invólucro que cobre a nossa carne. Nós somos a alma e na alma nós temos o nosso sentimento, os nossos desejos, bons ou maus. Na mente, que é uma das partes, uma das divisões da alma, nós temos o conhecimento, nós temos o saber, nós temos a lembrança, nós temos a memória, nós temos o intelecto. Depois, em outra parte, nós temos a vontade, a busca, a recusa, a escolha, o livre-arbítrio. Depois, numa outra parte, no terceiro compartimento, nós temos a emoção, o amor, o ódio, a alegria, enfim, os sentimentos múltiplos. Nós somos espírito também. Nós recebemos o sopro de vida. Então, nosso espírito, ele é aquele que se comunica com o Espírito Santo. É o nosso elo de comunicação com o Espírito Santo. Nós somos integrais, corpo, alma e espírito. E nós temos que viver sempre provendo o melhor para o nosso corpo, provendo o melhor para o nosso espírito, provendo o melhor para a nossa alma. Para o corpo, bom alimento. Para o corpo, os seus cuidados inerentes. Para o nosso espírito, nosso pensamento ligado com Deus, nosso relacionamento com Deus. Para a alma, procurar abastecer ela somente com sentimentos bons, sentimentos altruístas, sentimentos que agreguem a nossa vida e a das outras pessoas. O nosso terceiro tópico, a provisão das necessidades espirituais, necessidade de salvação, da presença e direção de Deus e do Espírito Santo. Nós já falamos bastante aqui na aula 5 sobre salvação. A salvação é a obra completa de Deus, que consiste em trazer o homem do estado de pecado ao estado de glória, através de Jesus Cristo. No estado anterior, o homem estava espiritualmente morto e sujeito à ira divina. E a partir do momento que ele recebe a salvação, ele está debaixo da graça de Deus.
experimentando a vida eterna. Dê uma olhadinha lá na aula 5, que você vai ter todos os contornos da salvação. Lembrando que, enquanto esteve aqui na terra, Cristo foi plenamente homem e plenamente Deus, através da sua humanidade. Ele teve a sua provisão alimentar aqui na terra e teve a sua provisão espiritual, sempre quando orava a Deus. A oração é um elo importantíssimo, é o canal de comunicação entre nós e Deus. A presença de Deus em nossa vida é fantástica, é absoluta. A presença de Deus em nossa vida, não só quando nós precisamos dele para resolver algum problema, para a resolução de alguma situação, mas em todos os momentos, na nossa alegria, na nossa tristeza, no nosso ânimo, no nosso desânimo, em todos os momentos nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E a presença de Deus não é somente, falando agora para nós evangélicos, somente em um culto onde nós sentimos ali alegres e nós ali estamos entusiasticamente emanados pela graça, pela glória de Deus, né, falando em línguas muitas vezes, orando, cantando. Não, a presença de Deus também é isso, e simplesmente isso é fantástico. Mas a presença de Deus tem que extrapolar o lado exterior, tem que estar no lado de fora. A presença de Deus tem que nos acompanhar para a nossa vida. As pessoas têm que sentir a presença de Deus em nossa vida. As pessoas têm que sentir o toque de Deus em nossa vida. As pessoas têm que sentir a personalidade de Deus em nossa vida. O Espírito Santo também, a importância, a necessidade do Espírito Santo. É o nosso Consolador. É aquele que nos ajuda. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo pode se referir ao batismo com o Espírito Santo, mas também à vida plena no Espírito Santo. A vida diária, a vida cotidiana. Fazendo com que os frutos do Espírito Santo frutifiquem em nós. Longanimidade, bondade, o amor, que é o fruto principal, e dele emana todas as demais qualidades que nós conhecemos como frutos do Espírito Santo. Na verdade, é o fruto do Espírito Santo, o amor, e o amor ele é dividido em várias nuances. E nós precisamos cultivar, nós precisamos dia após dia colher esses frutos. E outras pessoas, elas verem em nós esses frutos, para que também esses frutos as alcancem. E através do nosso fruto, através do frutificar, através do nosso exemplo, através da nossa vida piedosa, as pessoas cheguem ao encontro do Senhor Jesus e tenham a salvação nas suas vidas e tenham a provisão para tudo aquilo que elas precisam. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você. Deixe seu like, diga de onde você está assistindo o vídeo, isso é muito importante. Diga qual é a sua igreja também, eu gostaria de conhecer, e nos deixe aqui alegres, se inscrever no nosso canal, compartilhar nosso vídeo e nos ajude a crescer aqui na plataforma. Até a próxima semana, Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.